Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos conversando sobre o livro de Colossenses e hoje a gente vai falar um pouquinho das curiosidades da cidade de Colosso e também um pouquinho da igreja de Colosso, a qual Paulo escreve uma carta por volta do ano 60 depois de Cristo. Ele estava preso em Roma e foi por volta desse ano que Paulo escreve essa carta. E tem algumas curiosidades até sobre a data, que Paulo escreve essa carta. E a gente vai falar um pouquinho também sobre isso nesse vídeo. Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre as curiosidades históricas, geográficas, a igreja em si. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. A cidade de Colossos era uma cidade pequena, mas era importante economicamente até certo ponto. É uma cidade na região da Frígia, na Ásia Menor, ali onde fica atualmente a Turquia. Por muitos séculos foi uma região importante do comércio porque fazia ligações do Mar Egeu, onde fica ali, por exemplo, a cidade de Éfeso, que era uma cidade grande, uma cidade muito importante, imponente. A cidade de Colosso era uma rota de comércio porque ligava a cidade de Éfeso às cidades do interior da Ásia Menor. Então era uma cidade muito importante economicamente também, porque lá se produzia uma lã conhecida como Colossinos. Você que está acostumado a ver filmes de gladiadores, filmes do Império Romano, você vai ver que o povo romano gostava muito de usar uma lã, um tecido de vermelho púrpura. Esse tecido de vermelho púrpura, feito de lã, era produzido na cidade de Colosso e recebia esse nome, Colossinos, era o nome desse tecido. E você vai ver muitas pessoas usando esse manto de lã para se proteger do frio daquelas regiões, e você vai ver muito isso nos filmes, e era produzido na cidade de Colosso, por isso é uma cidade importante economicamente, apesar de ser uma cidade pequena. Já na época que Paulo escreve essa carta aos Colossenses, a cidade já tinha perdido um pouco do valor econômico, um pouco da importância econômica, porque a cidade ficava ali no Vale do Lico, e ela tinha duas cidades próximas que tinham crescido muito e tinham ficado muito mais imponentes do que ela, muito mais importantes economicamente, importantes na rota comercial, importantes para o Império Romano, que eram as cidades de Laodiceia. Você conhece a cidade de Laodiceia por causa do livro de Apocalipse, e a cidade de Hierápolis, faziam parte do Vale do Lico juntamente com Colosso e eram tão importantes ou mais importantes do que Colosso já no século I, na época que Paulo escreve a carta. Mas mesmo assim Paulo escreve a carta para tentar corrigir a igreja, mesmo sendo uma igreja de menor influência, talvez, dentro até daquela região, ainda foi uma igreja que precisou desse cuidado de Paulo, porque pelas informações, talvez, de Epáfras, estavam recebendo de heresias que estavam atrapalhando a propagação do evangelho naquela região. Então Paulo direciona aquela carta ao Colosso e com certeza essa carta foi espalhada pelas igrejas que estavam na região, ali nas cidades de Laodiceia e de Hierápolis, com toda a certeza que isso acontecia. A carta ia passando por muitas igrejas para que servissem de doutrina, de crescimento, de aprendizado, de ensino para todas as igrejas da região. Um dado interessante, e até um combate, não às heresias, mas ao profetismo que acontece muito nas igrejas evangélicas brasileiras. Provavelmente logo depois, meses depois da carta escrita aos Colossenses, a cidade de Colossos foi completamente destruída por um grande terremoto. Já era uma cidade pequena, apesar de ter ainda influência econômica, principalmente por causa do tecido que ela produzia. Depois desse terremoto, ela ficou uma cidade minguada, uma cidade praticamente fantasma, e uma cidade que passou a ter muito pouca importância. E até hoje a gente só olhar os dados da cidade, é uma cidade hoje apenas formada por ruínas, não existe mais uma cidade formada naquela localização nos dias de hoje. Então a gente, quando eu digo combater o profetismo, porque Paulo, o cara era de Deus, tinha ligação direta com Deus, Então Paulo poderia ser o profeta que podia dizer assim, pô, galera, foge da cidade aí que vai rolar um terremoto barulhento aí que vai destruir tudo. Então corre, foge daí. Paulo podia ter feito isso, Mas para mostrar que essa ideia escatológica na Bíblia é muito mais para apresentar a ideia messiânica. Mas sobre isso a gente vai falar em outros vídeos lá para frente, quando a gente conversar sobre Apocalipse, ou falar sobre escatologia, sei lá, e a gente vai falar em outros vídeos. Mas é só para indicar isso, que a gente tem que tomar cuidado sempre com essas ideias de revelação, de anúncio de fim dos tempos, vai vir um grande maremoto, vai vir um tsunami, vai vir um terremoto e vai destruir tudo, cara. Toma cuidado, Todas as coisas que você ouvir, tenha o crivo de Cristo, passe pela palavra de Deus, passe por Cristo. E Paulo fala muito sobre isso, sobre as doutrinas que estavam acontecendo naquela igreja. Paulo fala muito sobre isso, a gente falou no vídeo anterior. Tudo passe pelo crivo de Cristo, observe, faça essa leitura como se tivesse uma lente de Cristo ali
tudo é a partir de Cristo, tudo é por Ele, é para Ele, tudo é para a glória de Deus através de Jesus Cristo. Então a gente tem que aprender a fazer essas leituras, o que traz edificação, o que verdadeiramente é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu não estou dizendo que Deus não faça isso, que Deus não possa de alguma forma anunciar aos seus filhos alguma coisa que vai acontecer para livrá-los. Deus pode fazer isso, Deus muitas vezes já fez isso na história, mas isso não é algo recorrente, porque a importância é fazer com que sua igreja cresça e amadureça em Cristo Jesus. Esse é o grande propósito de Deus para as nossas vidas. E falando da igreja em Colossos, era uma igreja também talvez muito importante para a região, com certeza, né? A gente vai ouvir e vai falar um pouquinho no próximo vídeo sobre algumas outras características da igreja e curiosidades sobre alguns nomes que aparecem na igreja ali. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, por exemplo, Epáfras e Onésimo. A gente vai falar um pouquinho sobre esses personagens também. É uma igreja formada por muitos judeus, mas uns judeus que já eram acostumados com a filosofia e com a religiosidade helenista que acontecia naquela região, a religiosidade grega que acontecia naquela região. Então, eram muito influenciados por isso, e uma das características é que Paulo sempre recorre, né, na carta, recorre ao Messias, recorre ao Cristo, recorre às promessas do Antigo Testamento, e aí anuncia nessa questão muito claramente ali na cabeça daqueles judeus que estavam muito influenciados ali e estavam trazendo heresias para a vida da igreja. Ele anuncia claramente que Jesus é o Deus, que Jesus é o Deus vivo, que ele é a imagem perfeita de Deus. Então ele anuncia claramente isso para combater as heresias que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Existia muita influência helênica e muito misticismo também dentro daquela igreja, então é um combate que Paulo faz a essas heresias. Então a igreja é formada por muitos judeus, mas também com alguns gentios ali que tinham se convertido ao Evangelho de Jesus. Então é mais ou menos isso que eu gostaria de falar do vídeo de hoje. Espero ter ajudado nisso e eu espero que isso contribua para a sua leitura da carta, né? A gente entender um pouquinho da cultura, entender um pouquinho da história, entender um pouquinho da região onde ficava a cidade de Colossos, e entender também que Paulo, provavelmente ele nunca esteve na cidade de Colossos. É interessante, né? Ele fala com um carinho tão grande, mas ele nunca esteve na cidade de Colossos, e provavelmente essa igreja em Colosso foi fundada, vamos dizer assim, e iniciada por Epáfras. É bem possível, se não foi, ele era um dos personagens principais do início da igreja. Então, talvez é possível que Epáfras tenha sido o fundador da igreja e não Paulo. Então é muito interessante, é uma curiosidade para a gente ler. Quando a gente lê, a gente já olha e observa algumas dessas questões, e isso enriquece também o nosso conhecimento e a nossa interpretação da Bíblia. Então espero ter te informado o máximo possível de coisas. É claro que você pode buscar ainda mais e possa enriquecer ainda mais, mas o mais importante é você se dedicar à leitura da Bíblia e você não permitir que essas coisas que acontecem muitas vezes no nosso meio, que são muitas vezes grandes novidades no meio gospel, né? Não, foca na doutrina bíblica, foca na palavra de Deus, foca naquilo que é de Cristo e olha sempre para Cristo e seja cada vez mais um discípulo que cresce em Cristo Jesus. Espero ter te ajudado. Novamente eu falo assim, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Nós vamos falar um pouquinho mais das curiosidades da carta aos Colossenses.